Eu sou a arquiteta Anne Calisto, da Arquitetura Resolve, e hoje nós vamos acompanhar o tour com o pessoal da SMDES, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação da cidade do Rio de Janeiro, pelo Convento de Santo Antônio, uma das construções mais importantes do Brasil, fundada em 1608. Vem com a gente! Mas o convento também é um oásis urbano, religioso, mas também cultural e histórico, né? Aqui vai intermear, só cuidado ali, porque tem os pombinhos. Aí eu não vou demorar muito no sol não, e até porque esse solzinho é bonzinho, é bom a gente tomar um pouquinho, né? Pensar que esse patrimônio, esse complexo franciscano, né, ele está interligado a todas as áreas. São 415 anos de história, e não só a religiosidade, a história e a espiritualidade franciscana, mas fatos importantíssimos para a história do Rio de Janeiro, para a história do Brasil, acontece aqui dentro, né? A primeira universidade é aqui dentro. Isso não está oficialmente datado, mas em 1762 tem o alvará régio do rei de Portugal, autorizando os frades que tem o estatuto dos moldes de Coimbra e Lisboa. Esse estatuto eu só tenho a versão em PDF, me parece que o original estaria no IHGB, né? E funcionou quase 100 anos. A gente vai ter aqui, a gente completou 201 anos em janeiro, né? O grito da independência, né? A carta do Fico foi redigida por um frade. Esse frade carioca, ali da Candelária, ele é considerado o homem mais inteligente da corte. Estudou 3 anos aqui na universidade, depois veio se tornar frade. Frei Fabiano de Cristo é um santo não canonizado, mas é um santo até hoje reconhecido, sobretudo pela comunidade espírita, como um homem que ajuda e intercede, sobretudo da saúde, né? Frei Galvão, santo brasileiro, também morou aqui dentro um ano, foi ordenado padre aqui. Temos o Santo Antônio do Relento. Esse Santo Antônio é um remanescente, esse oratório enquanto espaço público, esse é o do Carmo, que graças a Deus está sendo recuperado, né? São os dois que sobraram de oratórios públicos e que até hoje faz ainda, pelo menos para uma pessoa eu sei que faz sentido. Esse Santo Antônio veio para cá em 1750, antes, em 1710, o governador pede a proteção junto à população a São Sebastião e ao Santo Antônio para a defesa dos franceses. E a batalha é vencida pelos portugueses. A imagem é trazida para frente, depois ela fica provavelmente na janela central, 1750 ela vem para esse oratório. Por que eu digo que ele compre para uma pessoa? Porque o ano passado essa lâmpada queimou numa quinta-feira, eu vi na sexta que a luz estava apagada, só fui trocar, pensar na segunda-feira, mas na segunda de manhã eu recebi um e-mail, né, via convento, de uma pessoa dizendo: a lâmpada está queimada desde quinta-feira. E foi quando eu desci, eu vi que a lâmpada estava, e aí esqueceu. Mas que ótimo que o Santo Antônio permitiu que eu não trocasse na sexta, para que a gente ao menos entendesse que uma pessoa ainda tem essa experiência enquanto oratório, enquanto luz e iluminação, né? Eu acho que uma coisa muito bacana que temos aqui, que a gente fala muito pouco, talvez seja intrínseco a nossa relação de humildade, né? O voto de humildade franciscana, mas o Largo da Carioca só existe, penso eu, por causa da chegada dos franciscanos aqui, está fora da área. Então, um dia ainda vou batalhar, já estou conversando com as autoridades, que é a estação do metrô Carioca Franciscanos. Esse reconhecimento, né? A partir do momento em que tem a água potável via as águas do Rio Carioca, que passa por dentro do terreno do convento, vai ter uma urbanização, né? Mas é os frades que pedem a Rua da Vala, a Rua Uruguaiana,
depois vai ter a Rua 7 de Setembro, começa todo um contexto urbano aqui. O acesso, a dificuldade do convento faz parte desde quando os frades chegaram. Estava fora da cidade, fora dos muros, havia lagoa, havia todo... Ao longo do século XX a gente vai encontrar dos jornais, desde a rampa, que ainda tem um resquício aqui, quando Dom João VI vem frequentar o convento, a rampa já era muito íngreme e estreita, os casarinhos aqui dentro, e no século XX a gente vai ver nos jornais, desde violência, que tem o Largo da Carioca, abandono, e aí com a construção do metrô, por exemplo, você tem buracos, pinguelas. Como a nunciatura funcionava aqui no Rio de Janeiro, a nunciatura católica, os bispos ficavam hospedados aqui. Então tem nos livros de crônica mostrando essa dificuldade, né, dos religiosos tendo que passar aqui. Então me parece que isso é crucial até hoje. Esse ponto do elevador, o primeiro elevador ficava onde está aquele triângulo verde, né, aquela gradezinha ali, que ele é inaugurado, se não me engano, em 27 até 55, quando abre então tudo. A gente vai ter aqui a entrada do convento, a igreja conventual, ambos dedicados a Santo Antônio, e a ordem terceira. Aí lá dentro eu falo um pouquinho, para a gente sair já do sol, já tomamos, esquentamos. Só quero chamar uma coisa. Toda igreja tem a logomarca, na linguagem de hoje. Que é a logomarca? O atributo do santo ou da santa que é dedicado à igreja. No caso de Santo Antônio é o livro, o lírio e a cruz. Nós vamos encontrar aqui no frontão, depois é possível ver melhor, aqui na porta da igreja, na portada, né? Na portaria e na portada da igreja. Oi, vamos lá, Bruno. Uma casa franciscana é comer. No Beneditino eles te levam para a biblioteca. E o Frei leva para a cozinha. Vamos lá. Aqui é o claustro, que eles chamam. Sério? Isso bem. Aqui é muito bom fazer retiro. Vou programar. Tem um retiro agora, dia 2 de setembro e dia 20 de setembro agora. É o retiro que o Frei faz para quem quer conhecer a vida franciscana. De manhã e de noite. De bateria. O Pegode é o caminho hoje. Eu sou a curva. Vamos lá. Tem uma pia lá do século XVIII, não tem lá na mão. O Frivaldo já falou, né? Um convento franciscano entra no refeitório, né? Beneditino na igreja e o jesuíta na biblioteca. Né? É uma brincadeirinha que se conta um pouquinho, né? Da nossa essência, né?
Eu aprendi com o Eugênio Dias da Lins, que foi também presidente do IFAM. Ele estudou os conventos de mosteiros beneditinos do Brasil. O doutorado dele são 3 volumes enormes, né? E o Eugênio, quando há 22 anos nos ensinou, ele disse: olha, quer estudar uma ordem religiosa, arquitetura, qualquer campo, né, da arte, né? Sobretudo arquitetura e arte, tem que estudar os estatutos, a regra e a espiritualidade. E esse conhecimento eu aprendi com ele e compartilho, né? Porque de fato são esse material que vai fundamentar, porque a arquitetura é a mesma. Se vocês forem no mosteiro beneditino, no convento masculino, seja masculino ou feminino, os espaços são muito comuns, assim como a arquitetura civil, a arquitetura militar, ela é toda próxima, né? Então, o que nos caracteriza, de fato, é o convívio da fraternidade. Então, a mesa, ela se expressa nessa forma, né? Onde todo mundo tem a partilha da comida. Dessa sala com o lambri, né? Isso é dos anos 90. Né? Só a gente daqui. Então, esses azulejos são os fragmentos, ou eles são de barra, né? Aqui vocês têm uma noção da sala geral. Se quiserem, tudo bem, mas eu pretendo só dar uma, porque não tem. Faço sempre antes do refeitório, chama de profundis. Você tem uma antessala, onde se rezava o Salmo 129 antes das orações. Tem uma porta que vai, depois das refeições, para o jardim, onde provavelmente vai ser uma cesta, né? Com a demolição da cozinha, então fizeram essa mudança. Nos anos 70 fizeram esse layout. Ali a gente também tem um projeto, né, de recuperar a espacialidade e voltando essa porta, tirando essa parede, a gente consegue diminuir a cozinha, ser mais funcional e também recuperar essa porta, porque a gente pode tanto promover essa sustentabilidade. O refeitório, dentro de um projeto que eu elaborei, né, você pode ter no mínimo, dá para fazer vários, mas no mínimo 9 eventos simultâneos aqui dentro. Acontecendo simultaneamente 9 eventos. Isso, claro, com planejamento e gestão. Não dá para fazer coisa caseira. Mas você consegue tendo uma visita, tendo moradia, uma série de coisas que você consegue fazer dentro desses espaços e essa recuperação do layout, né? Esse material que está saindo, que está fora, eles estão guardados porque ainda é material que fizeram ou prospecção ou coisa assim, né? Então vamos ver essa sacristia, que é a mais bela. Vamos restaurar tudo. Vou acabar de restaurar com outra visita. Exatamente, antes e depois. Muito bonitinho. século XIX, né, foi dita como a sacristia mais bela do Rio de Janeiro. Nossos olhos confirmam isso, né? Eu costumo dizer que essa é do Outeiro da Glória, né? Para mim são as duas. Olha, eu já estou considerando você uma freira. Já. Quase. Eu já considero. Só falta o hábito. A gente tem o Arcácio, o Manuel Alves Sepúlveda, de 1750. A gente tem esse piso
Graças a Deus consegui uma geógrafa fazendo doutorado dela sobre o nosso piso. Esse piso é o Ióis, né? Todas essas partes brancas aqui são fósseis, 190 milhões de anos. Então a gente tem um piso embutido, a gente vai ter um forro também com pinturas aí alusivas da vida de Santo Antônio. A maioria das coisas a gente não tem autoria, mas temos autoria desse acaso, né? Manuel Setúbal. Os painéis de azulejos também são atribuídos ao Valentim de Almeida, que é o português que vai fazer a azulejaria, né? É um falso cego e verdadeiro, verdadeiro cego, e o armário embutido, né? Se vocês olharem os dois medalhões aqui no forno, tem o lírio de a cruz, o lírio e o livro, né? O livro de a cruz, também os puxadores das gavetas, que está o livro, desculpa, a cruz e o livro. E se fosse uma irmandade, uma ordem mais rica, teria todos os bens, cálices, castiçais. Vocês podem observar, todas as igrejas que vocês entrarem, a logomarca vai estar ali, por exemplo, Caicas, São Francisco de Paula. E assim vai para cada lugar. E aqui a gente tem o lavabo, uma peça monumental também do século XVIII, em Ióis, com 4 bicas. Essa ali do Mosteiro de São Bento, que é de vulto, né? Essa peça. E tem essas 4 bicas todeiras, né? Com o golfinho, que é o símbolo de Cristo. O golfinho é símbolo do Cristo? Sim. O golfinho vai na frente dos barcos. Se a igreja é um navio, quem nos leva ao porto seguro é o Cristo. E no século XX, então, com essa leitura errada, há um empobrecimento total, completo, né? verdade. E aí a gente vai ter um clero muito desinformado, acaba fazendo... o Papa João Paulo II, ele recuperou a Pontifícia Comissão de... Pode ser retangular, o claustro faz referência, sobretudo essa área jardinada, o espaço do livro do Gênesis, né, o paraíso. Por isso que pode ter vegetação, pode ter uma fonte que faz essa alusão ao livro do Gênesis, né? É um espaço de harmonia, de paz. Isso é típico também de todas as religiões, né? Seria, eu até costumo brincar quando a pessoa diz, nossa, tem uma paz aqui. Se tivesse ao contrário, eu ia ficar preocupado, né? Portaria, né? Toda essa ala ela é muito úmida, então a gente tem uma ascendência, o solo, né? Qualquer dia que chove, e havia todo, além do abandono, falta de uso, mais essa precariedade, a gente vai encontrar. Quando os cidades chegaram aqui, esses alemães eles vão encontrar esse solo muito danificado, né? Apesar de um outro lugar não estar assim, né? E aí também aqui tinha cimento queimado, fizeram essa tubulação de ferro para passar a iluminação. Isso aí já tem um pouco do... Sim, tem, a gente abre em horários intercalados, né, para ter essa ventilação. Isso aqui estava com vidro, então agora no restauro, além de restituir a cor, né, também a gente colocou a cortina, que assim você tem uma ventilação, né? Portaria, né? Toda essa ala ela é muito úmida, então a gente tem uma ascendência, o solo, né? Qualquer dia que chove, e havia todo, além do abandono, falta de uso, mais essa precariedade, a gente vai encontrar. Quando os cidades chegaram aqui, esses alemães eles vão encontrar esse solo muito danificado, né? Apesar de um outro lugar não estar assim, né? E aí também aqui tinha cimento queimado, fizeram essa tubulação de ferro para passar a iluminação. Isso aí já tem um pouco do... Sim, tem, a gente abre em horários intercalados, né, para ter essa ventilação. Isso aqui estava com vidro,
Então agora no restauro, além de restituir a cor, né, também a gente colocou a cortina, que assim você tem uma ventilação. Né? Ela é larga, ela é estreita, ela é com espinhos, sem espinhos, e ela tem uma plasticidade maravilhosa. E a antiguidade clássica usou como símbolo da superação. Por isso que ela vai aparecer nos túmulos e vai aparecer nas partes mais altas da construção, como algo de superação, uma obra difícil foi concluída. E no barroco não vai ser diferente. A igreja vai se apropriar desse simbolismo e o barroco vai ter, então, muita folha de acã. Aqui não está, também relaciona ao barroco, porque é desse período de 1700, né? Como aquela fase, já que o barroco é uma arte religiosa, o fiel é convidado a superar aquele trauma criado por Lutero, né? Então, passa a ter esse sentido. Então a gente tem aqui S.A. Sepultura de Diogo Gomes da Rocha e de sua mulher Isabel Tristão e herdeiros, né? Tá aqui a gente tem o Rodrigo Coutinho, foi enterrado aqui, ele foi prefeito, governador da cidade no século XVIII. Gente, ó, eu falei com vocês não prestaram atenção. Esse lado, chega dessa hora, é o presépio mesmo? Não, mas então, aquele que é eu falei de Nascimento de São Francisco, falei das capelas. Eu falei das capelas do Nascimento. E aqui a gente se engana porque vê o menino Jesus, né? Aparentemente acha que é o menino Jesus, o menino na manjedoura, né? Mas São José, ele nunca é representado como cantor. Ele tem uma lanterna e ele segura geralmente um cajado. Maria até poderia estar representada dessa forma. É uma alusão, se vocês observarem, que esta capela e a outra que é da morte não tem altar. Está ligado mais a essa questão do teatro, né? Mostrando a minoridade, a pobreza. São Francisco foi considerado um outro Cristo. Daí então, uma vez que ele também inventou o presépio, em termo plástico, né? Teatral, criaram essa ideia de ter, né? Falta aqui uma figura feminina, mais idosa, com os trajes como o da mãe. Isso aqui é anterior a 1730, isso é uma raridade. Nós temos no acervo também obras muito raras. Geralmente essa representação vai aparecer na pintura. E em 1954 houve a exposição de arte sacra no aterro do Flamengo, por ocasião do Congresso Internacional Eucarístico. O Dom Clemente da Silva Niga. Aquela cena é teatral, né? As duas cenas são teatral. O nascimento. Isso, o nascimento. Mas o que quer dizer para os dados? Minoridade, pobreza, despojamento. Imagina que São Francisco está em ascensão, né? A mãe, imagina ter o filho na estrebaria. Então, algo humilhante dentro da classe social, né? Então, aqui também está falando o quê? Da cristologia. São 12 discípulos, Jesus teve 12 apóstolos, tem a mulher que é a Jacoba. No pé da cruz teve a figura feminina da Maria, Maria de Cleófas, Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus. Francisco pede para ficar deitado nu. E aí tem a plasticidade de colocar também a faixa na cintura, coloca assim um travesseirinho para dar um pouco mais de referência, né? Você tem esse episódio, São Francisco pediu de fato para ficar nu no chão, para ler o Evangelho da Paixão, mas tinha muito mais do que 12, para mostrar essa questão cristológica, né? A gente tem aqui já um outro gosto, aqui predomina um pouco mais o barroco, né? Mas se a gente pensar do corpo para cima, né? Porque a parte de baixo já é mais maneirista, né? Você imagina que isso aqui tinha 7 camadas de tinta. Esse frontal ele é único, é uma peça que a gente descobriu no acervo, porque isso você vê que foi adaptado, né? Tem duas. Isso é madeira, né? Isso é original, sim. Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque parece. Mas isso aqui, o que é o frontal? O frontal é uma peça móvel que pode ter sido pintado ou de tecido. Algumas igrejas vão ter de tecido ou vai ter de prata. Vai depender do poder aquisitivo. Os frades não tendo dinheiro para comprar,
e assim vão imitar. Como tem uma faixa vermelha, provavelmente se colocava no dia da festa de um mártir. Tudo bom, Miguel? E aí, Miguel? Tudo certo? Você acertou com os homens lá? Aí não dá, as informações que tá bom. Tá tudo aí. Do outro lado, aqui ó. O salgado é de vocês já tá. Aqui, pessoal. Cada um vai ganhar um pão. Não vou colocar, não. Tiago, você tá bem, Tiago. Tá bom, Tem 12 aí. Rony, Tô aqui, Frei. fala aí, onde vai dar pra vocês o pão? Um pão pra cada um. Pode pegar. Filme. Você pera lá, me orienta aqui como é que é. É só. Tá. Aqui, Mariana. Eu vou pegar lá embaixo. A Wesley com Eu vou pegar um doce. Não tô conseguindo filmar isso não. Ela vai dar mais 5. O doce é 20 reais. Aí o pessoal quer levar o doce. Não, também que eu quero gastar alguma coisa. esse é o salgado que eu já Aí agora, então, eu vou pegar o cagado e você vai dar mais 5. faltou você, né? Todo mundo. A Tati não vai botar. É assim mesmo, Frei. É difícil. Vocês pegaram ou não? Esse aqui é de cortesia. Não vai, ó. Pronto.